nós te pedimos, Senhor Deus, que continue presente aqui conosco, que continue, Senhor Deus, falando aos nossos corações. Pai, em nome de Cristo, que não sejamos nós que falamos, Senhor Deus, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, que sejamos apenas um canal para transmitir, Senhor Deus, para estes jovens aquilo que Tu queres falar com eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nos dá uma manhã na Tua presença, que fales conosco, Senhor Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz aí, gente? Pode ser um pouquinho melhor, né? Quem está feliz aí? Agora! Show de bola! Percebi que hoje tem menos energy do que ontem, não tem? Fala assim para quem está do teu lado. Está aqui quem deveria estar aqui agora. Porque Deus vai falar pessoalmente com cada um de vocês. Vai trazer para cada um de vocês aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer tratar na vida de cada um de vocês. Não conheço, daqui eu conheço quase a história de ninguém. Então, fica mais fácil da gente chegar e dizer: a tua vida vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente, porque eu tenho certeza em Deus, que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Mas aí a gente para analisar. A nossa identidade em Deus, que é o tema da nossa conferência, amém? Definindo a sua identidade em Deus. Muitas vezes a gente, na idade de vocês, ainda tem muitas confusões na mente, muitas dificuldades, muitos pensamentos, muitas circunstâncias que ficam vindo na nossa mente, pensamentos ruins. Estou errado? Vem muitos pensamentos ruins, não vem? Vem pensamentos, às vezes, de raiva, de ódio, de injustiça. Vem pensamentos de que meus pais não me entendem, meu pai está brigando comigo, está negando as coisas a mim. E às vezes a gente começa a se revoltar com algumas circunstâncias. E aí eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês. E vocês? Vocês são o orgulho do pai de vocês? Não precisam responder. Mas suas atitudes têm sido atitudes que têm gerado orgulho aos pais de vocês ou tristeza? A gente muitas vezes pensa que é sempre sobre o outro, sempre sobre o que o nosso pai, sobre o que a nossa mãe está fazendo ou fez, ou a nossa construção de vida, tudo aquilo que nós passamos até agora. Tem gente aqui de 8, de 10 anos, tem gente aqui de 19, de 18, de várias idades. Mas o quanto tem acontecido na tua vida para hoje você chegar até aqui e estar na vida que você está hoje, com os pensamentos, com as confusões, com as brigas emocionais, com as brigas internas, com as dificuldades que talvez cada uma de vocês, meninas, passem ou os rapazes passem. Às vezes as brigas na nossa mente, às vezes está no quarto ou tomando banho e pensando alguma coisa ruim, pensando que a vida não presta, pensando que os pais poderiam ser outros pais. Não sei se vocês já pensaram isso. Eu queria ter pais diferentes. Eu queria que meus pais fossem os pais daquele menino ou daquela menina. Vocês têm os pais que Deus deu a vocês. E vocês têm que conviver com isso e em Deus começar a fazer a diferença na casa de vocês. Vocês serão os agentes de transformação na casa de vocês se vocês definirem a identidade de vocês em Deus. Amém? Tá dando para compreender esse iniciozinho? Amém. Vamos lá. Deus, ele criou o homem, né? E aí, quando ele criou o homem, ele implantou no homem a identidade de Deus. Existia um elo de ligação entre o espírito do homem e o espírito de Deus, de modo que eles eram um. Então, Deus andava com Adão e estava ali impregnado mesmo. Não existia nenhum problema. E Satanás veio e cortou esse elo de ligação. Ou seja, rompeu o elo de ligação do espírito do homem com o espírito de Deus. E a partir de então, todas as coisas começaram a acontecer na vida do homem. Tudo o que é de ruim, todos os pensamentos, todos os traumas, todas as frustrações, todas as dificuldades. Às vezes a gente se irrita, se chateia e às vezes a gente só acha que é a gente. Ou só acha que é porque o nosso pai tratou mal a gente. Às vezes só acha que é porque o pai quis machucar a gente, quis tratar mal, quis dar uma pisa, quis realmente
nos fazer vergonha. Não sei se vocês já sentiram isso, eu senti isso algumas vezes, de me sentir envergonhado pelos meus pais fazerem alguma coisa, ou minha mãe no caso, né, eu perdi meu pai muito cedo, fazerem alguma coisa comigo no meio dos colegas, ou na rua, seja lá onde for. E às vezes a gente se sente envergonhado, ao invés de nós nos sentirmos orgulhosos de termos pais e de nós sermos o orgulho dos nossos pais, com as nossas atitudes. E aí eu faço mais uma vez a pergunta, não precisa responder. As nossas atitudes têm sido atitudes que têm orgulhado os nossos pais, porque é muito fácil a gente só apontar o dedo e dizer: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é dessa circunstância. Mas o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Cristo, após a perda lá da ligação do homem com Deus, a gente teve uma sequência de fatos bíblicos que nos afastaram, que mostra, né, que prova que nós fomos nos afastando de Deus. E aí a gente vê que Jesus Cristo ele veio para refazer esse elo, para reconstruir esse elo. E Cristo ele é o nosso modelo de vida. Nós dizemos que servimos a Deus. É muito massa pular aqui, não é? É ou não é, gente, pular aqui? É massa se divertir. Só que às vezes a gente para analisar que a nossa vida não é só diversão. Eu vi uma vez, pastor Júnior, que as pessoas dizem: rapaz, pregar para adolescente e jovem é bom demais porque eles não têm problemas. Pelo contrário. E eu acho que é a fase que tem mais conflitos na mente. É a fase que acha que sabe tudo, que acha que não precisa ouvir nada. É a fase que acha que o, o seu pensamento é o mais certo, que a sua mãe está errada, que seu pai está errado, que acha que todas as dificuldades nunca serão superadas, que acha que se você não fizer do seu jeito, não vai dar certo. E esquecem que os pais de vocês, às vezes, estão anos-luz na frente de vocês, porque já passaram por essa fase. E às vezes a gente, na nossa individualidade, a gente começa a pensar: ah, mas a minha vida ela não foi boa. Ah, mas meu pai não me tratou bem. Ah, mas o meu pai nunca me deu isso ou aquilo que o pai de fulano deu. E a gente começa a gerar uma expectativa no pai de outra pessoa do que no nosso pai, do que na nossa mãe. E aí é onde começa a vir os conflitos e os problemas de relacionamento com os nossos pais, porque a gente acha que eles estão sempre errados. Não estou dizendo que os pais não erram, eles erram, eles podem errar, eu erro também com os meus filhos. Mas a gente tem que entender que os pais, quando erram, eles erram tentando acertar. Eles não erram para machucar. Eles não erram porque querem simplesmente eh, nos colocar para baixo, criar uma situação que nos entristeça. Eles às vezes estão nos corrigindo, estão negando algumas coisas, porque a gente precisa aprender a lidar com as circunstâncias da vida. E às vezes a gente acha que sabe muito. E às vezes nós, nessa idade, a gente acha que não precisa de ensinamento. Às vezes a gente acha que tudo vai ficar sempre nessa fase. Só que a nossa fase, ela continua avançando. A nossa vida continua avançando. As nossas lutas vão continuar vindo em graus diferentes. Mas cada um de vocês, meninas que estão buscando uma vida de santidade, uma vida com Deus, vocês meninos que estão buscando também essa vida com Deus, precisam começar a definir essa identidade em Deus. Quando estiver perto do tempo, tu me avisa, viu? Porque tô sem a tela só para poder a gente seguir. Mas às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? E a fase de vocês é aquela fase de que nós queremos ser descolados, queremos ser aceitos num grupo, queremos ser aceitos na vida social, queremos ser aceitos na turma da escola, na turma da rua, queremos ser aceitos na turma da igreja, e às vezes a gente quer colocar uma máscara na gente, uma forma de nós sermos que nós não somos. Por quê? Porque nós não temos identidade em Deus. Nós não somos autênticos em Deus. O que é ser autêntico em Deus é realmente internalizar aquilo que Deus é em nós. É realmente entender: ah, Deus é isso para mim. Deus, independentemente das circunstâncias, ele vai continuar sendo Deus na sua vida. E aí a gente eleva muito as frustrações da vida, as confusões na nossa mente, as brigas internas,
E aí não me diga que vocês nessa fase não têm brigas internas, porque na minha idade, a gente fica lutando contra nossos pensamentos, contra as nossas dificuldades. Quanto mais nessa idade, que ainda está tudo se formando, que às vezes a gente não imagina como nós vamos estar semana que vem. Quem será nossos amigos? Será que eu vou perder minha amiga? Amiga, né? Amiga, será que nós vamos perder os amigos? Será que eu vou ser um cara descolado e vou ter essa amizade sempre? Por que será que ninguém quer brincar comigo? Por que será que ninguém quer curtir comigo? Por que será que ninguém quer ir para uma lanchonete comigo? Ou jogar bola comigo, no caso dos meninos? Não estou dizendo que as meninas não possam jogar bola, não, viu? É só um exemplo, tá, gente? Para depois não dizer, tipo, achando que não quer que ninguém jogue bola, não. Mas, assim, a gente precisa começar a perceber onde nós estamos colocando as nossas expectativas. Será que vocês entendem que Cristo é o nosso modelo? Apesar das circunstâncias, da história de vida, de às vezes passar por apertos, por dificuldades, de passar por problemas com pais, tem muitos que são filhos de pais separados, que não têm uma referência paterna ou não têm uma referência de família estruturada. Isso não é motivo para que você não avance em Deus, porque você tem essa possibilidade de definir em Deus quem você quer ser. Isso é uma questão de decisão. Por isso que o tema definindo a sua identidade, ele é muito pertinente, porque você vai definir, você vai decidir fazer, você vai decidir ser diferente e não levar em consideração somente o seu histórico, não levar em consideração as dificuldades que está passando de relacionamento com os colegas, entendeu? Vamos dar uma lida em Romanos 5, 8, 8 a 10. Vamos lá. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele no do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Quem aqui é amigo de Deus? Quem não é amigo de Deus? Eita, quase que a Glória ficava com a mão levantada, é. Misericórdia, Glória. Ainda bem que todo mundo é amigo de Deus. Só que aí a gente vê nesse texto que quem é amigo de Deus, ele já perdoou, ele vai sarando as nossas feridas. Se você confia verdadeiramente em Deus, ele vai começar a sarar as feridas que você pode ter na alma, as dificuldades que você pode estar carregando. Os seus conflitos internos. Ah, porque meu pai? Ah, porque minha mãe? Ah, porque minha amiga, meu amigo? Ah, porque nada acontece? Ah, porque? E a vida é feita de conflitos, de busca por aceitação, de busca por uma identidade que não é a identidade de Deus, é a identidade de um grupo, é a identidade da turma, é a identidade das amigas, é a identidade de um jogador de futebol, de uma influencer. Às vezes a gente quer imitar as coisas que não são de Deus para sermos aceitos. Não sei se isso acontece com vocês, eu acredito que não, acredito que isso só acontece lá fora, mas vale, né, o ensinamento para poder vocês não continuarem não fazendo isso. Mas quantas vezes as nossas atitudes, querendo nos encaixar em alguma coisa lá fora, está nos tirando da presença de Deus, está diluindo a nossa identidade em Deus. E assim a gente começa a entrar num atrito interno, num problema familiar, numa circunstância dentro de casa, que nós queremos somente culpar os pais. Queremos somente culpar, porque meu pai me trata assim, me trata assado, porque meu pai não me criou, porque meu pai me agrediu, porque meu pai isso, meu pai aquilo. Porque meu pai, minha mãe. Gente, vocês são adolescentes e jovens e vocês têm hoje o poder de decidir como vocês vão querer viver daqui para frente. Como vocês vão definir a vida de vocês. Essa palavra ela é uma palavra que não está dando para entender muito bem, não. É uma palavra. Não, gente, vocês só precisam acordar
e ver que o nosso maior exemplo é Cristo, que todos nós aqui, indistintamente, passamos por conflitos, por dificuldades, por problemas. Não devemos ser pessoas que achamos que sabemos demais, mas devemos ser humildes o suficiente para poder buscar conhecimento da palavra de Deus, primeiramente, que é acesso a todos, e buscar conhecimento dessa liderança que paga um preço por vocês, dessa liderança que está aqui querendo servir vocês, querendo ser exemplo para cada um de vocês. É massa brincar, é massa pular, é massa tá nesse momento de comunhão, tá saindo para lanchar, é extraordinário, é muito bom. Só que a gente tem que levar a vida também. Eu sei que vocês ainda são novos, mas vocês têm que começar a pensar que se vocês não definirem como vocês vão caminhar daqui para frente, vocês podem ter muitos prejuízos na sua fase adulta. Então hoje é o momento de vocês começarem a repensar que tipo de pessoa eu quero ser. E aí eu vou deixar uma pergunta para cada um de vocês para que vocês pensem. Onde eu estou agora? Onde eu quero chegar? Talvez vocês não tenham pensado nisso. Talvez vocês tenham sonhado. Nessa fase é muito fácil sonhar, ter ideias. Eu, na idade, acho que do Rian, eu era chamado de sonhador. Meus pais não, meus irmãos diziam, já vai o sonhador, o juiz de maionese e tal. Era assim, ele viaja demais. Por quê? Eu fui ensinado que tinha que estudar muito para ser um bom empregado ou para fazer um concurso público. Eu não fui ensinado a ser o cara que ia empregar as pessoas. E aí, eu pensava muito, eu conjecturava muitas coisas, eu usava a minha cabeça para pensar tudo o que eu queria fazer na minha vida. Só que eu tinha um objetivo. Vocês hoje têm algum objetivo de vida? Vocês têm um objetivo pré-definido de vida? Mas como é que vocês vão ter esse objetivo de vida, esse objetivo pré-definido, se vocês não estão buscando em Deus as suas identidades, de modo que o seu objetivo esteja convergindo com o objetivo que Deus tem para a vida de cada um de vocês? Não adianta só a gente estudar, correr, querer ter as coisas, querer ter um carro, querer ter uma casa, querer um tênis novo, querer uma bicicleta diferente. Não. Vocês precisam começar a entender o porquê de você ter as coisas. O porquê eu preciso ter isso. Qual a motivação? Por qual motivo eu quero ter isso? Lembrem que tudo que nós temos, tudo que nós fizermos, o que nós vamos estudar, o que nós vamos trabalhar, as formas que nós vamos viver, tem que ser tudo para que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. Amém? Tá todo mundo meio dormindo, tá todo mundo pulando na animação da pega, mas a palavra parece estar um pouquinho mais pesada hoje, né? E infelizmente não, felizmente, né? Algumas coisas não tô nem falando daqui, porque é o próprio Espírito que está gerando. Porque eu vejo nos rostos de vocês que existem muitos conflitos internos. E esses conflitos internos, eles só serão resolvidos com Deus. Vocês se aproximando de pessoas que possam transferir a vida delas para vocês. E a gente não viva uma vida somente de oba-oba. É legal pular aqui, é legal quando os meninos tocam e a gente se anima. Mas é legal também quando a gente procura estar perto de pessoas que se preocupam conosco, que querem te levar para cima, que querem te levar para um outro nível, que querem te conduzir para mais perto de Deus e também te direcionar em Deus para alcançar lugares que você sequer imaginava. Mas para isso vocês precisam começar a ter foco. Vocês precisam começar a definir, opa, a partir de hoje eu quero ser um filho melhor. Eu não quero ser um filho que vai levar bronca do meu pai, eu não quero ser um filho que vai desobedecer, eu não quero ser um filho que vai estar sendo chamado a atenção. Eu quero ser um filho honroso, eu quero ser um filho que trata bem as pessoas, eu quero ser um filho educado, eu quero ser um filho que gera orgulho no meu pai. O orgulho que eu falo não é de admiração, viu? Não é orgulho, o pecado não, viu, gente? Mas a gente precisa começar a acordar nesse sentido, a começar a saber que nós não somos os donos da verdade. Todos os conflitos que cada um de vocês possam estar passando na mente para serem aceitos, às vezes são ridicularizados em algum local da escola, de alguns que trabalham, às vezes as pessoas olham troncho e às vezes a gente começa a ter atitudes que entristecem primeiramente a Deus, depois entristecem os nossos pais, pai e mãe. Entristecem de modo que os pais estão se esforçando tanto para fazer aquilo por cada um de nós.
Os líderes que estão aqui trabalhando, eles fazem o melhor por vocês. Quantos de vocês têm tido um coração honroso com esses líderes que estão pagando o preço? Por cada um que toca ali para que vocês se divirtam, para que vocês pulem. É excelente, né? Quando o pessoal está ali tocando e tudo, mas quantos de vocês chegaram assim e disseram obrigado por ministrar na minha vida? Às vezes a gente é um pouco ingrato. Por que a gente é ingrato? Porque a gente não tem a identidade de Cristo. A gente não tem a identidade de servo. A gente não tem uma identidade formada em Deus. Vamos ler o Romanos 8,17. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. E aí a gente às vezes só quer a glória. Às vezes a gente não quer sacrificar algumas coisas. Cristo sofreu por nós, é o nosso maior exemplo. É o exemplo que nós seguimos, mas às vezes a gente só quer a glória. Às vezes a gente não quer sofrer. Às vezes a gente não quer passar por uma correção. Às vezes a gente não quer passar por um aperto. Às vezes a gente não quer passar por uma orientação. Às vezes a gente fica cochilando no ponto, né? Porque às vezes a gente não está atento ao que Deus vai conduzindo, ao que Deus vai nos ensinando com o exemplo de vida. A gente precisa começar a participar dos sofrimentos também para que isso comece a gerar maturidade na gente. Para que a gente comece a enxergar lá na frente aquilo que Deus quer para a gente, aquilo que Deus quer para mim, para você. E vocês começarem a ver e a se perguntar: o que é que Deus quer para mim? O que é que eu posso fazer para Deus? Como eu posso transferir. Rebeca, né? Como a Rebeca pode transferir vida para Sofia? Como a Joyce pode transferir vida para Giovana? A sua vida, as suas experiências de vida, as suas dores, as coisas que você passa na vida, elas vão servir para curar outras pessoas. As suas dificuldades vão servir para transformar outras vidas. A gente precisa começar a perceber que nada do que a gente passa é em vão. A gente passa porque Deus quer nos usar naquilo para tratar outras pessoas. Só que às vezes a gente potencializa demais a dor que nós estamos sentindo. Às vezes a gente potencializa demais a nossa história de vida. O problema que tivemos em casa, o problema que tivemos com nossos pais, o problema que tivemos na escola, o problema que tivemos em qualquer lugar que nós estamos. Às vezes a gente vai perdendo a essência da nossa vida, vai perdendo a alegria de viver. E simplesmente, quando está a turma tocando aqui, a gente pula, se alegra, mas quando senta na cadeira, parece que nós estamos secos. Não sei se vocês têm essa sensação às vezes, porque às vezes vem um vazio dentro de nós, que nós não temos identidade em Deus. Nós não definimos o que nós vamos fazer para Deus. Nós não definimos o nosso propósito em Deus. Nós não temos um objetivo para dizer, opa, eu vou fazer diferente, eu vou ser um menino obediente, eu vou ser um rapaz que vai internalizar cada palavra, eu vou aprender mais de Deus para poder, como é teu nome? O Renato, para poder o Renato transferir vida para o Levi poder transferir vida para o Emerson transferir vida para o Rafa, e assim sucessivamente, para as meninas, cada uma ser um agente de cura na vida da outra. Quantos e quantos conflitos vocês podem estar passando? Quantas coisas a gente passa na nossa mente, às vezes em casa, no nosso quarto. Às vezes a gente não tem coragem de conversar com a mãe, com o pai, para não entristecê-los pela dificuldade que estamos passando. Deixamos, às vezes, de conversar com o líder, deixamos de conversar com os amigos que são um pouco mais maduros. Não buscamos pastores ou pastoras para conversar. Quantas dificuldades nós passamos no dia a dia. E a gente vai acumulando, vai desfazendo, desconstruindo a nossa identidade em Deus, porque a gente não está entendendo que precisamos ser curados para curar outras pessoas, para curar outros jovens. A nossa identidade ela precisa vir verdadeiramente de Deus. Jesus Cristo ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele vai continuar sendo. E ele não vai deixar que você padeça, porque ele ama cada um de vocês. Ele ama. Ele ama vocês como filhos.
Só que às vezes a gente tem dificuldade de nos relacionar com Deus, de orar. Às vezes a gente tem dificuldade, rapaz, eu não sei nem como buscar a Deus. Deus não fala comigo. Ele pode falar com cada um de nós. Ele pode chegar e transformar a vida da Luísa. Desculpa, gente, é porque eu não sei o nome de todo mundo, não. Eu tenho que sair perguntando mesmo. E às vezes a Luísa, quando em suas emoções, ela fica travada, ela tem dificuldades. Não conheço a história da Luísa, vejo ela lá na célula, lá em casa com o pessoal, mas não tive a oportunidade de conversar, bater um papo com ela. Sei que ela é sobrinha do pastor Júnior, é isso? Isso eu sei, pelo menos. Mas a história de vida dela eu não sei. Mas pela idade dela e pela idade de vocês, eu sei que vem conflitos na vida de vocês. Vem circunstâncias que vocês às vezes ficam pensando, muitas vezes até, em fazer coisas que não agradam a Deus, em coisas que não agradam os pais para chamar às vezes a atenção, porque quer ser visto, e esquece que você tem um Deus que está olhando para você todos os dias e está querendo dizer, olha, eu te amo, filha, eu te amo, eu quero lhe usar. Nessa sua dor, nessa dificuldade, nisso que você está passando agora, eu quero lhe usar. Porque mais na frente vai vir uma pessoa, uma menina, vai vir um rapaz, com essa dor que você está passando, para que você possa ensinar ele a vencer, para que você possa romper e ser um exemplo onde você estiver. Deus quer usar cada um de nós. Deus ele não quer parar na frente da gente e dizer: o Carlos, ele não é um menino que não sabe para onde está indo. Não tem foco. Ele não sabe. O Carlos sabe, viu, gente? É só um exemplo, viu? Mas o Pedro é um menino que está crescendo em Deus, é um menino que vai ser usado para poder ajudar o Levi, o Emerson, para usar para ajudar o Caio. Não conheço a história a fundo do Caio, não. Mas eu sei que Deus pode usar as dores que o Caio pode sentir, as dores na alma, as dores talvez na sua casa, da sua criação. Não sei como é, porque eu conheço só o seu tio, não conheço seus pais, mas talvez dores que você passou durante a construção da sua vida. Deus pode usar isso para que você possa ajudar o Carlos, para que você possa ajudar o Rafa. Deus pode usar isso quando você descobre a sua identidade em Deus, quando você define ela, diz, opa, eu quero a identidade de Deus, para que eu possa ajudar outras pessoas. Isso aí começa a fazer toda a diferença, porque vocês são rodeados de colegas fora da igreja, são ou não são? Quem tem muitos colegas fora da igreja? E essas pessoas que estão fora da igreja, elas não têm o acesso ao Deus que vocês estão tendo. Essas pessoas que estão lá fora, elas não têm a identidade de Deus que vocês podem definir hoje, sair daqui com ela. E aí vocês definindo isso, vocês podem ser agentes de transformações nas vidas dessas pessoas, desses adolescentes que estão aí. Ontem eu estava conversando com um jovem. O jovem estava passando por circunstâncias muito difíceis em sua vida. Um adolescente também. Deus ama ele da mesma forma de vocês. Só que talvez as circunstâncias da vida o afastaram do amor de Deus, o afastaram de pessoas que poderiam influenciar. E aí eu falei ontem na palavra do Strong, só alguns estavam por aqui, mas é, o meio que nós vivemos, ele faz toda a diferença. E às vezes vocês estão numa escola, está na mesma escola tem duas, três que estudam juntas, às vezes poderiam ser um canal naquele ambiente para ser as pessoas que vão transformar aquelas vidas ali. E às vezes a gente está sendo influenciado. Estamos sendo chamados na direção da escola, estamos sendo chamados no trabalho, estamos sendo chamados porque nós estamos nos misturando com quem nós não devemos, porque a nossa identidade não está definida em Deus. A nossa identidade ela está definida no grupinho que a gente quer só se relacionar, para sermos os descolados, para sermos os aceitos. A gente quer simplesmente aparecer bem na foto, na fotinho. E esquece que Deus quer usar a gente, que Deus quer transformar a nossa vida. Às vezes a gente está passando por tristezas, por dificuldades, por dores na nossa alma. E às vezes a gente não procura uma pessoa para compartilhar. Mas também, às vezes nós estamos bem. Estou dizendo que vocês estão tudo podre não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente está bem também e temos que, né? Mas a gente precisa também entender que em volta de nós, lá fora e às vezes até aqui dentro, tem pessoas que precisam ouvir de nós algum conselho, alguma conversa, de alguma dor que a gente já passou
e que ela está passando, que a gente pode transformar, a gente pode ajudar. E Deus ele pode fazer isso por cada um de vocês. Deus pode fazer isso por cada um de vocês. Cada um de vocês que são bem novos. Deus tem algo diferente na vida de cada um. Deus quer usar vocês. Deus não vai querer colocar nada na mão de vocês que vocês não deem conta. Às vezes a gente cria pensamentos na nossa mente que são pensamentos que nos limitam, que atrapalham a gente de crescer, de desenvolver. E às vezes a gente diz: "Ah, eu nunca vou ser ninguém. Eu nunca vou conseguir". Mas Deus ele pode fazer isso. Quando você decidir definir isso na sua vida, definir a sua identidade em Deus, porque Cristo ele é o nosso maior exemplo. Só que para isso nós precisamos estar em Deus verdadeiramente. Vamos ler já para concluir João 17:20, que eu sei que vocês estão com sono. Até eu pensei que ia ser mais animada a palavra, mas assim, Deus mudou a palavra de novo. De ontem para hoje foi 3 vezes. E aí hoje Deus foi gerando isso porque a gente vai vendo que alguns rostos de vocês, apesar de pularem, de se alegrarem, estão com dores na alma ainda. Estão com dores internas, com dificuldades de romper em algumas circunstâncias. E às vezes estão querendo dar um grito de socorro, porque nem tem a identidade definida em Deus, nem tem uma identidade pessoal definida, principalmente em Deus. João 17:20. Não peço por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. 21. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Próximo. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Próximo. E estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores, como também me amas. E aí a gente vê o tanto do amor de Deus. Só que ele fala, ele em Deus, eu neles, o neles é vocês, cada um de nós aqui. E aí, o quanto de Deus tem dentro de cada um de nós. Só pular aqui não diz que vocês estão cheios de Deus, não. Diz? Só pular aqui não diz que vocês estão cheios de Deus. Mas quando você conversa com uma pessoa que está passando por uma dor e você começa a tranquilizar aquela pessoa, você começa a chegar e a transferir vida de Deus para aquela pessoa, aí sim, Deus está em você e você está transferindo Deus para aquela pessoa. E aí você começa a dizer, opa, rapaz, Deus está me usando, é? Eita, tô transformando vidas. Glória a Deus. Isso tudo tem que ser para que o nome dele seja glorificado. E aí você vê que as suas dores, elas vão começar a ser canal de bênção na vida de cada um. E Deus vai usando, e Deus vai transformando, e Deus vai enchendo vocês de espírito, e Deus vai enchendo vocês de graça. E Deus vai, a gente não vai ter mais dores não, pastor? Vai. Oxi, eu até hoje tenho dores. Não posso mentir para vocês não. Só que as dores elas vão mudando. À medida que alguma coisa a gente vence, que a gente é curado daquilo ali, daquela dor na alma, daquela dificuldade que a gente tinha, a gente vai avançando de nível. E Satanás ele continua em volta da gente, querendo derrubar a gente, querendo vir com pensamentos doidos, querendo vir com pensamentos para poder desobedecer o pai, querendo fazer as coisas que desagradam a Deus, querendo fazer as coisas que desagradam o pai e mãe. Então a gente começa a viver uma vida fora da presença de Deus, porque às vezes a gente não internaliza. E às vezes a gente deixa de viver alguns propósitos de Deus porque a gente quer antecipar alguns fatos. A gente às vezes quer ser uma coisa fora do tempo que a gente não deveria ser. Tá dando para entender, gente? Amém? Que vocês comecem a internalizar a identidade de Deus, pensando que Deus pode usar vocês, usar cada um de vocês, usar o Rian, usar o Levi, o Emerson, o Rafa, para transformar. Muitos de vocês têm irmãos mais novos. Quem tem irmão mais novo do que você? Menino, quase todo mundo tem irmão mais novo. Já imaginou o nível de responsabilidade que vocês têm de transferir Deus
para a vida dos irmãos mais novos de vocês. Daqui a pouco vocês vão estar no Strong e os irmãos de vocês estarão no lugar de vocês. E aí vocês, em casa, são os responsáveis por fazer essa transferência de vida de Deus, do DNA de Deus, para essas crianças, que hoje são os mais novos, mais novos do que vocês. Entenderam? Não estou querendo botar pressão em vocês, não, mas é a responsabilidade de vocês transferirem para seus irmãos mais novos. Não precisa muita coisa. Quando vocês forem strong, eles serão energy, e eles estarão no acampamento no maior do Brasil, que é do Pastor Kleber. Tá lá atrás. Lá atrás. Quando os irmãos mais novos deles já estarão no acampamento Energy maior do Brasil. Porque eles é que vão ser as pessoas que vão transferir vida de Deus. Como é que tá aí o tempo? Já encerrou, misericórdia, amém. Mas era basicamente isso que eu queria falar mesmo, não tem muito mais o que falar, porque o que eu quero é que vocês internalizem que Deus quer usar cada um de vocês para transformar a vida de pessoas que estão perto de vocês. E para isso vocês precisam definir como vocês vão caminhar daqui para frente. Definir a identidade de vocês em Deus. Como vocês vão obedecer pai e mãe, como vocês vão obedecer liderança, como vocês vão honrar as pessoas, como vocês vão tratar os colegas, o tipo de palavra que vocês vão falar, o tipo de relacionamento que vocês vão ter com Deus e com essas pessoas vai determinar se você tem a identidade de Deus ou não. Amém? Deus os abençoe. Lemuel, cadê o Lemuel?